Você sabe, eu estou fazendo terapia, entendeu? Imagina eu fazendo terapia, gente. Falei que não, imagina, Deus me livre, eu conto a minha vida pro estranho. Família, acabei de sair da minha sessão de terapia aqui e eu tô muito feliz porque desconstruiu várias coisas daqui na minha cabeça que tava me incomodando muito. E hoje, graças a Deus, eu encontrei confiança na minha terapeuta. Não é fácil começar algo novo, né? A gente tem medo da ansiedade de sair daquela zona de conforto e se aventurar em outros lugares. Eu fiz a minha segunda sessão de terapia. Quem nunca passou por uma fase difícil? A vida é cheia delas e a terapia também. Um videogame também é cheio de fases, algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Então, que tal pensar na terapia segundo essa metáfora? Às vezes, ir para frente não significa avançar. Você pode ter que voltar algumas fases para entender o que deixou para trás. No atendimento psicológico, nem sempre veremos progressos rápidos. Mas isso significa que a terapia não está funcionando? A terapia é um processo de autoconhecimento, de autodescoberta, e isso pode ser doloroso. E com isso, algumas pessoas acabam abandonando o processo. É comum algumas pessoas abandonarem a terapia no começo ou no meio do processo. Isso acontece porque o processo terapêutico em si é um processo difícil. Isso desperta algumas resistências mesmo, né? A resistência aparece mais em pacientes que têm dificuldades de se relacionar com as suas próprias escolhas, que não conseguem se responsabilizar por aquilo que escolhem. E para evitar isso, uma boa maneira é ter uma boa relação com o profissional. Um estudo publicado pela Associação Americana de Psicologia, a APA, indica que entre 18% e 38% das pessoas que fazem terapia abandonam o processo. É importante o paciente dar continuidade ao processo terapêutico e não abandonar no meio do caminho. O processo terapêutico ele funciona de forma sequencial. Então, uma das consequências que a gente pode observar caso o paciente interrompa esse processo de forma muito prematura seria, por exemplo, a volta dos sintomas que levaram ele a buscar o processo terapêutico. Pode fazer com que a gente saia com feridas abertas, feridas que ainda não foram curadas, feridas que ainda não foram saradas. E lidar com essas feridas no dia a dia pode ser algo extremamente desgastante. Resistência do paciente diz dessa dificuldade do paciente de engajar no processo terapêutico. Isso é muito observado, principalmente no começo do tratamento. A gente observa isso quando o paciente começa a atrasar, a faltar das sessões, a desmarcar muito em cima da hora. Às vezes ele não tem consciência disso, porque isso acontece, né? Às vezes a gente não quer uma coisa e fica negando aquilo ali, fica naquela luta interna, né? A nossa mente, assim, escondendo ali o que a gente deve, mas não trabalha. Ela se apega aos paradigmas dela, antigos, e não quer evoluir. Não é fácil começar algo novo, né? A gente tem medo da ansiedade de sair daquela zona de conforto e se aventurar em outros lugares. E no segundo momento, com o mesmo terapeuta, não rolou uma identificação. Isso não quer dizer que ele não seja um bom terapeuta. Isso quer dizer que não rolou uma identificação comigo. E é esse lugar que eu ouço várias pessoas que estão à minha volta param por medo, param por preconceitos, pré-julgamentos ou julgamentos errados, mitos. E aí eu fico pensando, poderia sobressair esse lugar de vontade, né? Sair dessa zona de conforto. Quero mudar, quero me conhecer, quero perceber algumas coisas que eu tô fazendo na minha vida que não tá sendo legal. E eu acho que isso fica o medo fica tão pequeno perto desses novos caminhos que podem ser abertos. É fundamental entender a importância da terapia e qualquer mudança precisa um pouco de sacrifício.
Às vezes, nos agarramos ao que somos hoje, porque mudar pode ser assustador. Quem já se matriculou em uma academia e inventou desculpas para não ir, sabe do que estamos falando. A autossabotagem se refere aos obstáculos e barreiras que uma pessoa cria e impedem ela de alcançar um objetivo ou as metas. É quando a própria pessoa começa a atrapalhar o processo, né? Ela não quer mudar, tem a resistência, né? Então ela começa a fazer diferente. São esses pensamentos que reforçam essas crenças negativas que a gente tem sobre a gente mesmo. Um estudo feito na Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, mostrou como as lembranças traumáticas se escondem no nosso cérebro. A pesquisa concluiu que as memórias que nos causam medo podem ser inibidas para que a gente não se lembre delas e não sofra. O medo de se descobrir, de descobrir quem a pessoa é na essência, né? Pode causar, sim, uma resistência. A pessoa vai parar de ir na terapia, vai ficar negando, falar, não, eu não sou assim. E, às vezes, ela quer continuar a ser a pessoa que ela se tornou. Ela não quer voltar a ser quem ela é de verdade. Ou então, ela fica confusa, fica perdida, né? E o processo da terapia é muito assim, você tem que bagunçar. É como se você estivesse bagunçando a casa para arrumar. Então, no início, você vai se sentir toda confusa, toda bagunçada mesmo, para depois você falar, opa, olha quem eu sou e quem eu me tornei também. Às vezes, a gente tem que deixar de ser quem a gente era para se tornar o que a gente tem que ser. A gente sabe que desapegar pode não ser fácil, mas por que é tão difícil abrir mão do que nos faz mal? Num jogo de videogame, ganhamos experiência à medida que vencemos os adversários mais difíceis. É assim que podemos passar de fase. Na terapia, também é necessário enfrentar certas coisas até mais de uma vez para poder avançar. Para quebrar padrões, é preciso muita coragem. Que bom que na terapia não estamos sozinhos. E não é só com as palavras que o psicólogo nos ajuda a lidar com essas questões. Na terapia, também conhecemos dinâmicas, atividades e ferramentas que podem nos ajudar a entrar em contato com nossas sombras e iluminá-las. Essas atividades que a gente pede para o paciente fazer, elas têm uma função muito importante. Elas ajudam o paciente a colocar em prática as coisas que são aprendidas na terapia. A gente tem alguns exemplos de atividades que a gente pede para os pacientes realizarem em casa. Um exemplo é o registro dos pensamentos disfuncionais. Nele, a gente pede para o paciente fazer uma anotação sistemática dos pensamentos que ele está tendo. E aí, no processo de terapia, a gente vai analisar junto e discutir sobre esses pensamentos, tentar identificar alguns padrões. A gente ouve falar hoje em dia também da escrita criativa, eu uso muito a escrita. Isso ajuda a aliviar, né, as tensões. Eu brinco e falo muito com eles, assim, a gente fala um tom de brincadeira para eles não levarem muito pro pesado, né, você briga com o papel, porque o papel aceita tudo. Então você não vai sair brigando, dando soco em ninguém aí. Você vai brigar com o papel. Depois, se você quiser rasgar e tal, mas descarrega no papel, que ele já ajuda. Ok, sabemos o que é preciso para funcionar e sabemos por que as pessoas não fazem o que é preciso. Mas como sair desse comportamento de autossabotagem? Será que qualquer pessoa consegue vencê-lo? O vilão a vencer é a nossa própria resistência. Muitas vezes temos medo de olhar para nós mesmos, inclusive quando isso é o que mais precisamos fazer. Claro que a psicoterapia não é um videogame. A partida não acaba ao terminar a terapia.
E os aprendizados nos acompanham mesmo depois da tela de game over. Mesmo assim, requer coragem, compromisso e determinação. O ser humano é incrível e o caminho do autoconhecimento também. Que tal começar sua própria jornada?